Fala galera, hoje vamos para mais um reino. Vamos começar hoje a explicar o reino protista, ok? E nós começamos essa aula com essa bela imagem aqui das pirâmides egípcias, construções essas imponentes, verdadeiras maravilhas construídas pelo homem ainda antes do nascimento de Cristo. O que essas pirâmides do Egito têm a ver com a nossa aula de hoje, com a nossa aula de protozoários, ok? Então, primeiramente, você pode encontrar aí nas questões o termo reino protista ou reino protoctista, que já é um termo mais atual, ok? Os dois termos são perfeitamente aceitos. Então, o reino protoctista, nós acabamos de sair aí do reino Monera, hoje chamado de reino Eubactéria, e o reino protoctista é onde são colocados aí os seres. Inicialmente, quando surgiu o reino protista, eram colocados lá os seres unicelulares com célula eucariótica, ou seja, os eucariontes primitivos. Só que, com o passar do tempo, esse reino ele foi recebendo novos integrantes. É o caso, por exemplo, das algas multicelulares, que eu explicarei um pouquinho mais sobre isso quando nós formos falar das algas. Porque antigamente as algas ficavam quebradas. As unicelulares ficavam no reino protista e as multicelulares ficavam no reino plant. E aí a Lynn Margulis resolveu trazer todas elas para o reino protista. Tá certo? Que é composto aí de algas. As algas que são eucariontes, podendo ser uni e pluricelulares, mas essas pluricelulares elas não formam tecidos, por isso que elas foram tiradas do reino plant. E as algas são autótrofas, ou seja, fazem fotossíntese. E nós temos também aqui os protozoários. Os protozoários que são eucariontes, unicelulares, só que são o quê? Heterotróficos, que é o tema da nossa aula de hoje. Então, o reino protista, ele também ele fica sendo um reino, pessoal, tem gente que chama assim de reino da bagunça. Por que isso? Porque o reino protista, ele tem uma origem polifilética. O que é isso? Você tem algas e protozoários, são indivíduos com histórias evolutivas completamente diferentes, que não descendem de um ancestral em comum, não tem uma ancestralidade em comum próxima, não formam um grupo monofilético, tá certo? E sim um grupo polifilético. Aqui nós temos um cladograma, por exemplo, que mostra os 5 reinos, ainda no sistema dos 5 reinos. Então você tem aqui o reino Monera, que foram ancestrais aí dos eucariontes primitivos, que adquiriram as organelas membranosas, a questão da carioteca. E aí aqui você tem um reino protista. Do lado esquerdo aqui você tem as algas e do lado direito você tem os protozoários, ou seja, veja que eles não surgem de um mesmo ponto. Eles têm histórias evolutivas completamente diferentes e histórias derivadas completamente diferentes. As algas, por exemplo, elas são os ancestrais das plantas, do reino plant, enquanto os protozoários, eles originaram tanto fungos quanto animais, tá certo? Então, você vê aí indivíduos de histórias evolutivas completamente diferentes dentro do mesmo reino, tá? Esse reino protista, ele virou tipo um reino que os indivíduos que são descobertos são indivíduos unicelulares, eucariontes ou até multicelulares, mas que não se encaixam nem em fungos, nem em plantas, em animais, eles são colocados no reino protista
até que se espere um melhor enquadramento para ele. A tendência sobre a taxonomia, que como todas as ciências ela avança, a tendência é que já há, né, algumas classificações pensando nisso. A tendência é que esse reino seja todo fragmentado em vários outros reinos, ok? Bom, mas o tema principal da nossa aula de hoje é falar dos protozoários. Ó, os protozoários, desde a primeira vez que foram descobertos, isso nos remonta lá ao Leeuwenhoek, que utilizou os microscópios ópticos simples ainda para fazer observações de água, por exemplo, de rios. Eles foram descobertos ali se movimentando. Essa palavra protozoário significa proto, primitivos, primeiros, e zoo, animais. Ou seja, no início chamavam eles de animácalos ou animais, pequenos animais, animais primitivos. Só que devido às suas diferenças em relação aos animais, que são todos multicelulares, foi criado um reino para eles, o reino protista. Antes eles ficavam lá dentro com os animais, como o protozoa, mas aí foi criado um reino para eles, isso já há bastante tempo. Então, os protozoários, como aqui no caso nosso exemplo aí que está se movimentando, isso aqui é uma ameba. Ela está lançando aqui essas expansões celulares que nós chamamos de pseudópodes, que a gente fala sobre isso no primeiro ano, quando está falando de fagocitose. Então, os pseudópodes são essas expansões citoplasmáticas que os macrófagos fazem, por exemplo, para capturar antígenos, elas fazem para capturar alimento, para se deslocar. Então, um dos critérios, como vocês vão ver, bastante importantes para a classificação dos protozoários é a questão da organela, a presença e o tipo de organela locomotora. Então, todos os protozoários eles são unicelulares, alguns são coloniais, são eucariontes heterotróficos, podem ser a grande maioria de vida livre, mas tem espécies parasitas. Nós vamos ter uma aula só sobre protonoses ou protozoonoses, que são doenças transmitidas por protozoários. São aquáticos, tanto de água doce quanto salgada, como também são encontrados em superfícies úmidas. Muitos são mutualísticos, ou seja, vivem em simbiose com outros organismos, trocando ajudas mútuas. Eu vou mostrar um exemplo sobre isso. E são ancestrais aí de fungos e animais. Bom, essa classificação é a classificação mais usual para os protozoários, que divide eles aí em 4 grupos. É uma classificação já mais antiga, mas é a que mais aparece nas questões de protozoários. Ela é baseada na questão da organela locomotora, na questão do tipo e na presença de organela locomotora. Então, nós temos aqui, por exemplo, os esporozoários, como o plasmódio, que é o causador da malária, ele não tem estrutura locomotora. Então, os protozoários que não têm estrutura locomotora são colocados aqui no grupo dos esporozoários. Os sarcodíneos são aqueles que apresentam o corpo carnoso e se movimentam por pseudópodes, que são aquelas expansões citoplasmáticas que eu mostrei para vocês, tá certo? É o caso, por exemplo, das amebas, elas são colocadas nesse grupo dos sarcodíneos. Os flagelados são aqueles que se locomovem por flagelos. É o caso, por exemplo, aqui da giardia lamblia, que causa um tipo de doença chamada de giardíase. E o grupo dos ciliados, que são aqueles que se locomovem por cílios. É o caso, por exemplo, aqui no exemplo, o vorticella e o paramécio. Bom, só que com o tempo essa classificação ela se modificou. O livro de vocês, por exemplo, ele adota uma classificação em 6 grupos, que tem valor de filo, são 6 filos. Por que aumentou de 4 para 2? Porque esses indivíduos aqui embaixo, eles foram desmembrados dos sarcodíneos. E aí foi criado 2 filos para eles, 2 grupos para eles. Os radiolaros e heliozoários, que formam aí o zooplâncton, eles criou-se um filo para eles, o filo actinópoda.
e o filo foraminífera para os foraminíferos, certo? Então, questões mais antigas tratam esses daqui como dentro do grupo das amebas. Questões mais atuais tendem a tratar eles em outros grupos diferentes, porque eles têm também pseudópodes, só que os pseudópodes deles, como você vê aqui nessa imagem, eles são pseudópodes finos. Falando sobre eles, sobre o filo Actinópoda, tá certo? Eles são aquáticos de vida livre, tá certo? Formam aí o chamado zooplâncton. O zooplâncton faz parte daqueles grupos de micro-organismos que vivem em suspensão e que se alimentam do fitoplâncton, são heterótrofos. Você tem o fitoplâncton formado pelas algas, cianobactérias, que são os seres fotossintéticos microscópicos da água, e o zooplâncton é o consumidor primário que se alimenta desse fitoplâncton. E aí os protozoários, com alguns animais também microscópicos, invertebrados microscópicos, eles também fazem parte desse zooplâncton. Eles se movimentam por pseudópodes, só que os pseudópodes deles, como vocês podem ver aqui nessa imagem, são pseudópodes finos, chamados de axópodos, ok? Então, nós temos aqui os radiolários, cuja a maioria deles são marinhos, e eles têm uma cápsula interna quitinosa, tá certo? E os heliozoários, que a maioria deles são de água doce, eles não possuem essa cápsula interna. O que eles têm aqui é uma região que aqui está sendo chamada de ectoplasma e endoplasma, que seria o endoplasma uma região mais endurecida do citoplasma, mas eles não apresentam essa cápsula interna quitinosa, ok? Eles todos são dotados, a grande maioria deles, no caso, são dotados de uma carapaça, e muitas espécies uma carapaça de sílica, carapaça silicosa, que é um material encontrado, por exemplo, em algumas algas, como as diatomáceas, ok? Bom, são os responsáveis pela maior parte das espécies que formam aí o zooplâncton. Já identificaram mais de 55 mil espécies de protozoários, ok? Bom, nós temos também o filo foraminífera, ou simplesmente os foraminíferos. Eles têm esse nome porque aqui nessa imagem de um foraminífero, você observa que ele é todo poroso. Eles têm também uma carapaça. Essa carapaça, na maioria das espécies, é de calcário, carbonato de cálcio, e apresenta aqui buracos, poros, perfurações, chamados de forâmens. E por esses forâmens saem os seus axópodes, que em algumas espécies são axópodes ramificados, que podem ser chamados de reticulópodos, ok? Então os foraminíferos também são de vida livre, não tem espécies parasitas, nem dos actinópodos e nem dos foraminíferos, também constituem aí o zooplâncton, também tem axópodes, e alguns casos são chamados de reticulópodos, e possui aí uma carapaça calcária. Aqui você tem uma imagem de microscopia de um foraminífero, tá certo? Muitos deles são encontrados nos mares, formando aí algumas rochas sedimentares, e também eles servem de indicativo, por exemplo, da existência de petróleo. Ou seja, quando o pessoal ali da indústria petrolífera que está buscando, vocês sabem que o petróleo aí tem origem marítima, e aí ao fazer perfurações, por exemplo, em áreas oceânicas, o encontro de grandes populações de foraminíferos em uma rocha indica ali que há grande chance de encontrar petróleo perto ali. Então eles são bioindicadores da presença de petróleo em uma região, até porque o petróleo vem da decomposição, é formado pela decomposição desses organismos, tá bom? E aí nós vamos para a foto que iniciou aqui nossa aula sobre as pirâmides do Egito. Qual a relação disso com os protozoários? A relação é com os foraminíferos, ou seja,
nos mares se forma esse tipo de rocha formado pelas carapaças desses foraminíferos. Quando eles morrem, essas carapaças se depositam no fundo dos mares e formando rochas sedimentares que em mares rasos podem ser cortados na forma de blocos. E aí essas pirâmides do Egito foram feitas com esses blocos de rochas sedimentares, a partir aí de carapaças de foraminíferos que a parte viva morreu e ficou apenas aquela carapaça. E aí essa rocha e esses blocos de rochas são chamados de vasas, ok? Então aí uma importância na época para a construção civil na antiguidade, ok? Bom, aqui nós entramos no grupo já, o primeiro grupo aí de protozoários que já tem espécies parasitas. O filo Rhizópoda leva esse nome porque rhizo significa raízes, podes portadores. O lançamento aqui por exemplo, aqui nessa teca ameba, que é uma ameba que tem carapaça, a presença desses pseudópodes parecem raízes de plantas, por isso o nome Rhizópodes. Mas esse aqui é o mesmo grupo dos sarcodinhos, você pode chamar como um como o outro. E esse termo sarco significa do grego carnoso, aspecto carnoso que as amebas têm. Como eu falei, se movimentam por pseudópodes. A maioria, extrema, grande maioria, é de vida livre. Nós temos o caso aqui, por exemplo, da ameba Proteus. Aparece muito em questões, por exemplo, sobre transporte de substâncias, sobre osmose, ali naquele assunto inicial da citologia. Então essa é aqui a ameba Proteus, uma ameba de água doce. Por que eu sei que ela é de água doce? Por causa da presença dessa estrutura aqui, que é o vacúolo pulsátil. Esse vacúolo pulsátil é encontrado em protistas de água doce. Ele serve para ficar expulsando aí o excesso de água, que essa célula ela tende a ganhar água no meio de água doce. Nós temos esses dois comensais aqui, a Entamoeba gingivalis e a Entamoeba coli, que é um ser comensal. Ele não é parasita, ele se alimenta de restos alimentares. A Entamoeba coli é encontrada no intestino e a Entamoeba gingivalis é encontrada na região bucal. Alguns efeitos colaterais provocados por ela, a presença de halitose, que é o mau hálito. Essas daqui já são parasitas. A Entamoeba histolítica, nós vamos citar ela nas aulas de protonoses, porque ela é causadora da amebíase. Nessa imagem aqui você vê ela aí fagocitando hemácias, lançando aqui pseudópodes para fagocitar hemácias. E essa ameba aqui, na realidade, ela é uma ameba de vida livre, mas ela pode, na Naegleria fowleri, ela é conhecida como a ameba comedora de cérebros. Vocês já devem ter ouvido falar nisso. Ao banhar, por exemplo, em alguns rios, córregos, essa ameba ela pode entrar aqui junto com a água, por exemplo, pela região da narina, perfurar a mucosa nasal e chegar até o cérebro e começar a se alimentar de células cerebrais, tá certo? Só que isso é uma situação excepcional, porque ela é uma ameba de vida livre e, tendo a oportunidade, ela se torna aí um parasita. E também o ponto curioso dessa ameba é que ela é uma ameba flagelada, tem um estágio dela flagelado. Por ser uma ameba flagelada, alguns taxonomistas até defendem uma criação de um outro filo, que seria o Percolozoa, onde colocaria-se as amebas que não têm, elas lançam pseudópodes, mas também elas têm flagelo, então elas estariam aí têm características transitórias. Bom, chegamos aqui no maior grupo de protozoários, que é o filo Zoomastigófora. Tá certo? Esse mastigo vem de mastique, significa flagelo. São todos os protozoários que apresentam flagelo. Nesse caso aqui nós temos um protozoário que causa uma DST chamada de
tricomoníase, é o Trichomonas vaginalis. Ele tem vários flagelos. Muitos deles chegam a formar até uma cinta de flagelo, que é o chamado azóstilo, ok? Então, este é o grupo, como eu falei para vocês, que tem mais espécies já descritas pelos taxonomistas, e aqui tem a maioria das espécies que causam essas doenças por protozoários que mais chamam a atenção da comunidade médica, que tem o maior número de casos na população, ok? Nós temos aqui um exemplo que aparece muito, também é muito citado, que é o exemplo do triconinfa. Tá aqui o triconinfa. O triconinfa, ele estabelece uma simbiose do tipo mutualismo, por exemplo, com cupins. Vocês sabem que o cupim ele se alimenta de celulose, de madeira. Só que o cupim, como o restante dos animais, eles não, no nosso caso, por exemplo, não produz a enzima que digere a celulose, a tal da celulase. Só que esse protozoário aqui, flagelado, produz a celulase. Então ele vive no sistema digestório do cupim, produzindo para o cupim essa celulase, para que ele possa quebrar essa celulose em moléculas de glicose e utilizar como alimento. Já o triconinfa recebe em troca o que? Abrigo, o alimento, que quem ingere é o cupim. Então aí você tem um tipo de simbiose chamada de mutualismo. É um caso clássico de mutualismo, onde um ajuda o outro, e essa relação ela termina sendo obrigatória, principalmente para o cupim, porque o cupim, sem esse protozoário, ele não vai conseguir se nutrir, beleza? Bom, nós temos aqui outros exemplos, é o caso, por exemplo, da Leishmania chagas. Esse gênero Leishmania, ele causa algumas doenças como a úlcera de Bauru, e a Chagas é a que provoca o calazar. Nós temos também o gênero do Trypanosoma, que tem o Trypanosoma cruz, que causa a doença de Chagas, e temos outros Trypanosomas, como o Brunei, que causa a doença do sono, e a giardia, que causa a giardíase. Não se preocupe que nós vamos ter uma aula só para falar sobre as doenças provocadas por protozoários, ok? Bom, aí nós chegamos no filo dos ciliados, os ciliófora. São aqueles que, como você pode observar aqui na imagem, se movimentam por cílios, beleza? E nós temos uma série de características inovadoras que esse grupo possui. A questão deles terem dois núcleos, um núcleo maior e outro menor, um microsistema digestório intracelular, que é o tal do citóstomo, citofaringe e citopígio, tá certo? Outra curiosidade desses ciliados é que eles podem lançar tufos de cílios, como esses conhecidos como tricocistos. Quando eles se sentem como forma de se proteger de um predador seu, eles lançam tipo como se fosse um tufo de flechas para perfurar e afugentar ali o seu predador, ok? Mas vamos falar um pouquinho mais sobre essa célula. Antigamente se falava que todos os ciliados eram de vida livre, mas não, já foram descobertas espécies parasitas. Aqui nesse caso é o Balantidium coli, que causa a balantidíase, que tem os sintomas parecidos com o da amebíase e o da giardíase. Mas falando aqui da célula, o nosso carro-chefe é o paramécio, é o protozoário mais citado como aí do grupo dos ciliados. Então você tem aqui, por exemplo, dois núcleos, o macronúcleo, que está relacionado com as funções vegetativas, e o micronúcleo, que está relacionado com a reprodução, beleza? É ele que pode ser, inclusive, ele sofre meiose, e esse micronúcleo ele pode ser trocado com um paramécio com outro através de ponte citoplasmática que eles fazem, igual as bactérias, eles fazem conjugação. São dotados também de vacúolo pulsátil, porque são de água doce. O citóstomo é uma espécie de abertura que funcionaria como uma boca da célula. Nessa citofaringe é onde os lisossomos chegam e fazem a digestão
daquela partícula que foi ingerida. E o citopígio é onde são excretados os restos de partículas não alimentares. Então, esses cílios aqui, eles giram, o batimento deles gira uma corrente que leva o alimento aqui para o citosoma, para que o paramécio possa se nutrir. O paramécio, repetindo, é um protozoário de vida livre. E aí chegamos no último dos 6 filos, que é o Apicomplexa, que é o mesmo esporozoa. É aqui onde são colocados os protozoários sem organela locomotora. E eles levam esse nome de apicomplexos por apresentar o chamado complexo apical, que é essa espécie de cume que tem na célula, essa parte pontiaguda aqui da célula do plasmódio, que é o causador da malária. E como eles não têm organela locomotora, eles apresentam apenas alguns deslizamentos. Esse complexo apical é importante, por exemplo, na hora deles conseguirem atravessar tecidos, perfurar estruturas, já que eles são capazes de se contrair e fazer movimentos de deslizamento. Agora, eles não têm organela locomotora. E pelo fato de não ter organela locomotora, eles são todos parasitas. Todos os representantes do filo apicomplexo são todos parasitas, ok? Beleza? Bom, o outro exemplo aqui é o Toxoplasma gondii, que é o causador da toxoplasmose. Essas doenças todas nós teremos uma aula sobre elas, ok? Bom, em termos de reprodução, os protozoários podem se reproduzir de maneira assexuada, e a principal forma é a divisão binária, que em protistas usa mais o termo cisparidade, ou seja, é o mesmo que as bactérias fazem, e aqui se usa mais esse termo cisparidade, que é uma divisão da célula em duas. Aqui a ameba se dividiu em duas. E de forma sexuada, eles podem fazer, por exemplo, a conjugação, que seria a troca, por exemplo, de micronúcleos entre paramécios. Isso aí modifica ele geneticamente, e muitas vezes nessa conjugação se forma aqui uma mini célula que pode ser separada. E aí, ao invés de ter 2 indivíduos, você passa a ter 3 indivíduos, ok? Bom, mas eles também podem formar esporos, eles podem ter fecundação, por exemplo, esses indivíduos aqui do filo apicomplexa, eles apresentam, por exemplo, a metagênese, ok? O que é a metagênese? É alternar no mesmo ciclo reprodutivo processos assexuados e processos sexuados. A gente vai falar ainda sobre esse ciclo da malária, que envolve aí 2 hospedeiros, o homem e o mosquito anófeles, mas aqui para explicar para vocês o que é, e depois nós vamos ver na aula de doenças a malária propriamente dito. Mas, por exemplo, esse patógeno ele passa por 2 estágios, 3 estágios, aliás, que é o estágio de gametócito, o estágio de esporozoito e o estágio de merozoito, ok? Então, por exemplo, dentro do mosquito anófeles, esses estágios de gametócitos, eles se fecundam, formando um zigoto. Então, aqui você tem um processo sexual chamado de fecundação. Esse zigoto sofre meiose, ok? Originando aí os chamados esporozoitos, que se multiplicam a partir dessa meiose. Então, esses esporozoitos, esse processo de multiplicação deles é um processo assexuado, é um tipo de esporulação. E aí, quando o mosquito pica uma pessoa, ele introduz na pessoa esses esporozoitos, que invadem aqui o fígado humano e se diferenciam nos merozoitos. Os merozoitos, nas hemácias, eles se reproduzem assexuadamente, um tipo de divisão assexuada chamada de esquizogania, que é uma fragmentação da célula em vários pedaços. E esses merozoitos podem fecundar outras hemácias, ou eles podem ficar no estágio imaturo, e aí quando o mosquito chupa o sangue de um portador, ele adquire essa forma aqui de gametócito, e dentro deles esses gametócitos se fecundam, e aí continua o ciclo. Então, durante esse ciclo do plasmódio, que é o causador da malária, o plasmódio vivax,
você tem processos sexuados e assexuados, ok? Então, isso nós chamamos de metagênese, ok? Então, pessoal, essa aula hoje foi para a gente caracterizar os protozoários, a classificação deles, e no próximo encontro a gente fala das doenças provocadas por protozoários. Então, um grande abraço e até a próxima!